BEM News 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. Um dos principais portos do Arco Norte tem parte das operações paralisadas. A Auditoria Fiscal do Trabalho interditou 4 berços no Porto de Cabedelo, no Pará. A alegação é de risco de acidente para trabalhadores e usuários do terminal. O BNews 19 horas mostra também que o governo de São Paulo conseguiu derrubar a liminar que impedia a assinatura de contrato entre o Estado e o consórcio vencedor do leilão do trem Intercidades. Quem tem as informações é Gustavo Zanaroli. O sindicato havia entrado com a ação porque o consórcio vencedor foi o único concorrente do leilão. Isso contrariaria o caráter competitivo. Além disso, a licitação aglutinou 2 processos e, na visão dos advogados do sindicato, eles deveriam ser separados. Um do trem Intercidades e outro da linha 7 Rubi. Mas a desembargadora do TJ, Maria Tavares, disse que essas alegações eram frágeis e a suspensão do cronograma traria prejuízos, tanto para os cofres públicos como para a população. E a FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos, apresentou obras de expansão no setor ferroviário para o principal porto do país. Quem acompanhou foi o repórter Paulo José Ribeiro. As obras aprovadas pela autoridade portuária estão dentro dos investimentos de R$1 bilhão da FIPES, previstos no contrato de gestão da malha do Porto. O objetivo é aumentar a capacidade de movimentação de cargas pelas ferrovias de 50 milhões para 100 milhões de toneladas ao ano. Hoje é sexta-feira, o BNews 19 horas começa em 30 segundos. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Auditores fiscais do trabalho interditaram berços do terminal de Vila do Conde, na cidade de Bacarena, no Pará. As movimentações de carga no Arco Norte podem ser afetadas. A reportagem é de Júnior Batista. Os fiscais encontraram problemas como afundamentos, buracos, fissuras, trincas e rachaduras. Por conta dos riscos de acidentes, os fiscais suspenderam as atividades no cais paraense até que os problemas sejam regularizados. Não há prazo para o retorno aos embarques e desembarques nos berços. Em nota, a Companhia Docas do Pará disse que foi surpreendida com a medida, mesmo depois de ter apresentado laudos mostrando que não há riscos estruturais nos berços. Disse ainda que já usava veículos por segurança naquele trecho para evitar acidentes. Ressalta que as avarias datam de 2022 e que já eram de conhecimento dos auditores. A CDP afirma que todas as providências estão sendo adotadas para que a medida seja reconsiderada e um plano de emergência para mitigar riscos está sendo elaborado. Este especialista explica que pode haver impactos na região. Tende a impactar diretamente as movimentações de carga do Arco Norte brasileiro, visto que o Porto de Vila do Conde é um dos maiores exportadores de grãos do Arco Norte, sendo o principal do estado do Pará, onde ele movimenta mais de 70% de toda a exportação de grãos realizadas pelo estado. Atualmente ele tem posição de destaque e esse destaque naturalmente vai ter um comprometimento no período que essa interdição durar e há uma perspectiva de que não seja tão breve tal liberação, à medida de que os itens que levaram a Justiça a tomar essa decisão são de solução não tão breve, visto que estão relacionados à infraestrutura. O porto é um dos mais importantes da região do Arco Norte. Os berços interditados podem afetar as movimentações em toda a região. Tendo essa interrupção parcial, certamente gera um impacto para a nossa movimentação global nacional e principalmente
para a movimentação da região norte do país, que tem se notabilizado pela facilidade, né? Inclusive que com os meios logísticos adequados, evitando aí um trecho de navegação importante, visto que a exportação saída a partir dos portos do norte encurta muito a distância para a América do Norte e essencialmente para a Europa diretamente. No sul do Brasil, os portos de São Francisco do Sul e Itapuá, em Santa Catarina, querem uma nova modelagem para realizar o aprofundamento do canal de acesso da Baía da Babitonga. A intenção é fazer a obra através de parcerias em um modelo que ainda tem que ser submetido à ANTAQ e ao Ministério de Portos e Aeroportos. O investimento de 300 milhões de reais permitirá a passagem de navios de até 400 metros, com o dobro da capacidade dos atuais cargueiros que operam nos portos catarinenses. Além da definição da fonte de recursos, a obra precisa da licença ambiental de instalação, que ainda está em análise pelo IBAMA. O governo de São Paulo derrubou a liminar que impedia a assinatura de contrato para a implantação do trem Intercidades, que vai ligar a capital paulista e Campinas. O contrato deve ser assinado no mês que vem e a previsão é que as obras sejam concluídas até 2031. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso da Procuradoria-Geral do Estado e suspendeu a liminar que impedia a assinatura do contrato do trem Intercidades. A liminar havia sido expedida na última terça-feira, após a ação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo. O sindicato havia entrado com a ação porque o consórcio vencedor foi o único concorrente do leilão. Isso contrariaria o caráter competitivo. Além disso, a licitação aglutinou 2 processos e, na visão dos advogados do sindicato, eles deveriam ser separados, um do trem Intercidades e outro da linha 7 Rubi. Mas a desembargadora do TJ, Maria Tavares, disse que essas alegações eram frágeis e a suspensão do cronograma traria prejuízos, tanto para os cofres públicos como para a população. Ontem, durante a agenda em Campinas, o governador Tarcísio de Freitas falou sobre a briga judicial. Eu já tive a oportunidade de estruturar mais de 200 leilões de infraestrutura, então não é o primeiro nem a primeira vez que isso acontece. A gente está bem acostumado com esse tipo de coisa, então esse negócio às vezes, até pela ansiedade de todo mundo quer ver o trem Intercidades, surpreende ou assusta. Pra gente não, pra gente é absolutamente normal, está dentro do script, é esperado, então absolutamente normal. Então, o que a gente previu de prazo para assinar o contrato, eu diria para você, nós vamos assinar o contrato no prazo, não vai ter prejuízo nenhum para o cronograma vai ser respeitado e nós vamos seguir com toda a impulsão que esse projeto merece, nós vamos entregar o trem Intercidades aqui. Com a decisão em favor do Estado, o contrato entre o governo e o consórcio formado pelo Grupo Brasileiro Comporte e os chineses da CRRC deve ser assinado no mês que vem. Esse projeto também é um projeto que está em discussão há muito tempo, né? É natural que tenham questionamentos, né? Isso não dá para dizer que é uma fragilidade específica do projeto, é algo realmente natural que ocorra, né? E eu acho que assim, o fato dele ter cassado a liminar já mostra, né, a solidez. O leilão que definiu o consórcio vencedor aconteceu no dia 29 de fevereiro, na B3 em São Paulo. O consórcio foi o único participante e venceu a licitação para explorar o trem Intercidades por 30 anos. Além do contrato do Expresso entre São Paulo e Campinas, o consórcio vai explorar a linha 7 Rubi entre São Paulo e Jundiaí. Eu entendo que esse investimento é prioritário, né? O transporte ferroviário passou a ser prioritário. O Estado de São Paulo, só para fazer uma comparação simples, né, ele é muito parecido em termos de área de extensão com a Espanha, e ele poderia, por que não, ter uma malha ferroviária parecida com a malha espanhola para transporte de passageiros, pelo menos eu digo em termos de extensão, né, para conectar aí as regiões do interior do estado. A partida deve ser na estação da Barra Funda, no metrô, em São Paulo. A linha 7 Rubi passaria por Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, até a cidade de Jundiaí, e de lá o trem seguiria com paradas em Louveira, Vinhedo, Valinhos, até Campinas. O investimento previsto é de 14,2 bilhões de reais. A capacidade do trem vai ser para 860 passageiros sentados. A extensão entre São Paulo e Campinas será de 101 quilômetros, com tempo estimado de viagem de 1 hora e 4 minutos. A velocidade vai ser de 94 quilômetros por hora e a tarifa
deve custar R$ 64. A gente tem, sim, muito o que fazer, muitas oportunidades. Trens de longo percurso, trens regionais como Campinas, São Paulo e, se Deus quiser, também para Santos, São José do Rio Preto e Sorocaba, né? O ministro de Economia da Argentina, Luiz Caputo, anunciou hoje que o governo Javier Milei decidiu cortar tarifas e impostos para beneficiar o setor automotivo local. A intenção é melhorar a competitividade e impulsionar o crescimento das exportações. As medidas devem permitir que fornecedores vendam peças de veículos com preços mais competitivos. As tarifas de moldes de metal e injeção plástica, por exemplo, passarão de 35% e 24%, respectivamente, para 12,6%. A indústria automotiva argentina responde por 10% da produção industrial e gera mais de 75 mil empregos no país. As peças são enviadas, inclusive, aqui para o Brasil. A Autoridade Portuária de Santos e a FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, apresentaram hoje as obras de ampliação da malha ferroviária no maior porto do país. A previsão é dobrar a capacidade de transporte via trem. Parte das obras deve ser entregue ainda em 2024. Acompanhado do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, o diretor-presidente da FIPS, João Almeida, anunciou que as obras dos trilhos de acesso ao cluster de celulose no bairro do Macuco, em Santos, no litoral de São Paulo, devem ser finalizadas ainda neste ano. A previsão é que a construção das 3 novas linhas de acesso seja concluída no próximo mês de dezembro. A obra está ligada à construção da pera ferroviária. Juntos, os 2 projetos irão atender uma demanda de cerca de 40 milhões de toneladas exportadas pelos terminais de grãos e de celulose. A obra de acesso ao cluster está sendo antecipada em 8 meses em relação ao que foi apresentado no cronograma da FIPS. O prazo estimado inicialmente era para o ano de 2025. Todos os terminais aqui da Baixada, todos investiram maciçamente em infraestrutura interna para melhorar o atendimento ferroviário. Então foram mais de 7 bilhões de reais investidos nos últimos 8 anos com a visão de melhoria na eficiência operacional da ferrovia. Porto de Santos, gestão pública, precisa estabelecer uma boa parceria com o privado e autorizar e facilitar com que o privado efetivamente entregue as suas obras de contrapartida. São mais de 10 bilhões de reais de investimento privado aqui no Porto de Santos. A pera ferroviária, empreendimento importante para garantir a fluidez na operação, também foi abordada. A antecipação do projeto está sendo discutida entre as autoridades. Nós já conseguimos entregar a primeira fase construtiva da pera, né? Já está pronta a primeira fase. A segunda fase, canteiro de obras sendo movimentado agora em maio, com início de obras em junho. Então a pera ela chega para resolver esse problema, tá? Para não ter mais o gargalo para o corredor de exportação e para atender com eficiência os terminais de outeiros. As obras aprovadas pela autoridade portuária estão dentro dos investimentos de R$1 bilhão da FIPS, previstos no contrato de gestão da malha do Porto. O objetivo é aumentar a capacidade de movimentação de cargas pelas ferrovias de 50 milhões para 100 milhões de toneladas ao ano. A FIPS é uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, formada pela MRS Logística, Rumo e VLI. Ela irá administrar a malha ferroviária do Porto de Santos por um prazo de 35 anos. A cessão teve início em outubro de 2023. A ideia para os próximos 5 anos é aumentar a capacidade ferroviária do Porto em 83%. É preciso que nós tenhamos modais eficientes. Hoje a ferrovia representa 30% de todo o produto que é escoado, Porto de Santos, interior do país e vice-versa. As obras anunciadas pela FIPS farão com que nós tenhamos um aumento expressivo de capacidade, justamente para que esses produtos sejam escoados com maior eficiência. Vamos fazer agora o nosso primeiro giro de notícias pelo Brasil. A produção de açúcar no Brasil deve crescer 1,3% na safra 2024-2025. Os dados são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento acontece mesmo com a expectativa de uma safra de cana-de-açúcar menor
com 686 milhões de toneladas, queda de 3,8% em comparação com a temporada passada. Essa safra mais baixa foi provocada pela estiagem e altas temperaturas na região Centro-Sul. O leve aumento na produção nacional de açúcar deve ocorrer principalmente por causa da alta na produção em Minas Gerais, que chegou a 589 mil toneladas. Foi a melhor produção do país. São Paulo, maior produtor de commodities do Brasil, teve queda na produção em relação ao ano passado. O Brasil já atinge 130 bilhões de reais em investimentos na indústria automotiva. O anúncio foi feito ontem pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele afirmou durante o evento do BNDES no Rio de Janeiro que o montante inclui anúncios feitos por quase todas as montadoras. O último foi da Honda na semana passada, que vai investir 4,2 bilhões de reais na fábrica em Itirapina, São Paulo, até 2030. Alckmin atribuiu o crescimento ao programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, que dá incentivos para a produção de veículos e autopeças sustentáveis. O Porto de Paranaguá registrou aumento de 92% nas exportações de soja para a China. Os dados são do primeiro trimestre desse ano, comparados com o mesmo período do ano passado. Segundo o Comex State, mais de 3,2 milhões de toneladas foram enviados para a China de janeiro a março. O Porto de Paranaguá subiu da terceira para a segunda posição entre os exportadores de soja no país, com 20% da produção nacional, fica atrás apenas do Porto de Santos, em São Paulo. O Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, aumentou o lucro em 5 vezes no período de um ano. Em 2023, o lucro líquido chegou a quase 30 milhões de reais. O valor representa 400% de aumento na comparação com 2022, quando o lucro foi de 6 milhões. No ano passado, São Francisco do Sul bateu recorde na movimentação de cargas, com 16,8 milhões de toneladas. A administração do porto informou que todo o lucro vai ser investido na infraestrutura do terminal. A seguir você vai ver a chegada dos equipamentos para um mega show da cantora Madonna no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O BNews 19 horas volta daqui a pouquinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital.
Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje à tarde a fábrica da Embraer em São José dos Campos, interior de São Paulo. Durante o evento, a Azul Linhas Aéreas anunciou a compra de 13 aviões da Embraer. A companhia é a única que utiliza jatos fabricados no Brasil. A Azul tem hoje 20 aeronaves fabricadas pela Embraer e ainda vai receber outras 55. Após a visita, o presidente passou pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que também fica na cidade. Mais cedo, Lula inaugurou a planta industrial de produção de insulina da empresa de biotecnologia Bion, em Minas Gerais. Com investimento de R$800 milhões, a fábrica terá capacidade para suprir a demanda nacional para os pacientes com diabetes. Segundo o governo, 1,9 milhão de pessoas serão beneficiadas. Iniciamos com a produção da insulina glargina e temos o potencial de produção de vários outros medicamentos e também podemos ampliar exportando para outros países, sobretudo da América Latina. A empresa volta a produzir o hormônio depois de 20 anos. A iniciativa é parte da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, lançada pelo presidente Lula em setembro de 2023. E a novidade é que foi criada uma coisa chamada rede cambial. Ou seja, nós vamos dar garantia às pessoas que querem fazer investimento estrangeiro no Brasil de que eles não vão perder com a oscilação do câmbio. Um país soberano precisa de uma indústria nacional forte. Participaram do evento os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Fernando Haddad, da Fazenda, Alexandre Padilha, das Relações Internacionais e Nízia Trindade, da Saúde, além de Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos fazer mais um giro de notícias dessa sexta-feira. O Ministério do Turismo afirmou que vai investir R$34 milhões em obras de infraestrutura turística no Brasil. O recurso vai ser destinado para reformas em orlas, construção de centros esportivos, praças públicas e implementação de sinalização turística. Entre janeiro e março, os estados do Nordeste já foram beneficiados com aproximadamente R$25 milhões. A região Sul recebeu 4 milhões, Norte e Sudeste 2 milhões e a região Centro-Oeste R$673 mil. A Justiça Federal cassou a liminar que permitia à MSC a cobrança da ELF, a taxa de logística de exportação. A armadora fazia a cobrança desde janeiro de 2020. A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, alegou que a cobrança era irregular. A MSC justificava, afirmando que a Superintendência de Regulação era a favor da taxa. As obras de modernização do aeroporto de Belém do Pará vão começar no segundo semestre. Representantes da empresa Norte do Amazonas Airports, que administra o terminal, apresentaram o plano ao governador Hélder Barbalho. O investimento será de R$450 milhões, com o desenvolvimento de áreas comerciais. As obras devem ficar prontas antes da COP30, que vai acontecer na cidade em novembro de 2025. As tarifas de embarque no Aeroporto Internacional de Porto Alegre foram reduzidas. O governo federal publicou a resolução no Diário Oficial da União. A redução acontece por causa do fim da parcela extraordinária do reequilíbrio econômico por causa dos efeitos da pandemia. Os tetos das tarifas de embarque doméstico, internacional e conexão de passageiros caíram 11,9%. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, recebeu parte dos equipamentos que serão usados no mega show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os equipamentos pesavam mais de 5 toneladas e seguiram em caminhões para a capital fluminense. Eles foram transportados de Miami, nos Estados Unidos, num avião Boeing 747. O aeroporto de Viracopos tem uma equipe experiente nesse tipo de transporte. Por isso, recebe os equipamentos na maior parte dos eventos internacionais que acontecem no Brasil.
o show de Madonna em Copacabana está marcado para o dia 4 de maio. Tem muito mais notícia no portal bnews.com.br. Vamos ver aqui no telão? Olha aqui, ó. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito ambiental que movia contra o Porto de São Sebastião. Era um processo que já estava aí desde 2019, final do impasse por lá. O governo lançou edital para o trecho da Transnordestina entre Salgueiro e Suape. O edital deve ser lançado aí, a abertura no dia 20 de maio, a abertura dos envelopes. Tem muito mais notícia? Lembrando que continua, as nossas equipes de jornalismo continuam atualizando o portal bnews.com.br durante o final de semana. No próximo bloco, a gente vai ver uma reportagem sobre o container, que completa hoje 68 anos. É daqui a pouquinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que containers. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. No Jornal BNews desse final de semana, tem coluna estilo B da jornalista Ivani Cardoso, que entrevista o advogado Elias Francisco da Silva Júnior, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Ele que já esteve aqui no BNews 19 horas, vai contar para ela a sua trajetória e comentar os planos e desafios para o novo cargo. O jornalista e escritor Luiz Guimarães assina uma crônica sobre a proeza do professor Joseph Dituri, que ficou 100 dias numa cápsula nas profundezas do mar e entrou para o Guinness Book. E agora, segundo ele, ter ficado no fundo do mar fez ele retroceder 55 anos de idade para 34. Se essa moda pega, vai ser melhor do que Botox. E depois do BNews 19 horas, tem mais uma edição inédita do Vitrine da Kense de la Terza. Hoje tem Vitrine, aqui na TV BNews. Vitrine, para você que gosta de ficar por dentro de todos os grandes eventos do Brasil. Hoje depois do BNews 19 horas. A caixa que mudou o mundo.
No dia 26 de abril de 1956, o americano Malcolm McLean carregava os primeiros contêineres em um navio-tanque adaptado. Eu te conto um pouquinho dessa história. Desde que o contêiner foi inventado em 1956, o comércio global cresceu 90%. 70 anos atrás, um navio médio levava cerca de 10 dias para descarregar, quase o mesmo tempo que demorava para cruzar o Oceano Atlântico. Contando com os atrasos típicos na classificação e na distribuição da carga por terra, um saco de algodão que saía dos Estados Unidos com destino à Europa levava até 3 meses para chegar na fábrica certa. Foi vendo o embarque desses sacos que um caminhoneiro americano teve a ideia do contêiner. Em 1937, Malcolm McLean viu trabalhadores portuários embalando e descarregando mercadorias por várias e várias horas. Ele achou aquilo um desperdício de tempo e dinheiro. Em 1955, ele resolveu vender a sua empresa de transporte terrestre e comprou uma companhia de navegação. Aí começou a testar diferentes variações de caixas. A dele tinha 35 pés e uma grande vantagem: era uma solução padronizável, durável e empilhável. Dessa forma, McLean foi capaz de oferecer o transporte de mercadorias por um preço 25% mais barato do que o tradicional, com um desembarque mais rápido e que usava equipes reduzidas de trabalhadores portuários. Com isso, ele conquistou o cliente mais poderoso do mundo, o exército americano. Por causa da Guerra do Vietnã, já no final da década de 60, os militares precisavam de mais agilidade no embarque e desembarque de cargas, e era fundamental padronizar esse transporte. Mas não era só o tamanho. Era um material que precisava ser resistente, mas barato, empilhável, mas sem danos. Tudo devia ser o mesmo padrão, dos cantos até as portas. Por determinação do governo, os portos começaram a se adequar, os navios, os caminhões. Hoje, existem mais de 17 milhões de contêineres no mundo e eles fazem mais de 200 milhões de viagens por ano. Malcolm McLean foi eleito no ano de 2000 como o homem do século e a empresa fundada por ele é hoje parte de uma das maiores companhias de navegação do mundo, a Maersk. Com essa reportagem, a gente encerra o BNews 19 horas desta sexta-feira e a gente manda um abraço especial para as turmas da FATEC e da ETEC que acompanharam a nossa edição hoje em sala de aula. Você encontra muito mais notícia durante o final de semana no nosso site, portalbnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal da TV BNews no YouTube. Você fica agora com a Kensia Della Terza e o Vitrine. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê segunda-feira. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.